Até que teve um episódio que uma amiga minha ia para São Paulo fazer um curso da Sininha de Paula. Ela era um pouco mais jovem que eu na época, eu não lembro se eu tinha 12, enfim, no começo ali da adolescência, e ela ia com a mãe dela. Só que naquela época, eu tô falando de 25 anos atrás, não era tão fácil a questão de avião, era tudo muito caro, e aí ela ia de ônibus, do Acre, Rio Branco, para São Paulo de ônibus. Eu acho que foram 3 ou 4 dias de viagem. Caramba! E meu pai falou, nunca que você vai. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. E antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e eu estou aqui com a minha cunhada Simone. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui, como a gente sempre fala, a boca fala do que o coração tá cheio, e hoje estamos aqui mais uma vez para falar daquele que tem enchido os nossos corações. É isso aí, pessoal. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Hoje foi a primeira vez, né, que nós a conhecemos, e no pouco tempo que a gente conversou, ela já abençoou muito as nossas vidas, então eu tenho certeza que também vai abençoar vocês. Nós estamos aqui com a talentosa, com a querida Brenda Haddad. Bem-vinda, Brenda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que essa nossa conversa abençoe muitas pessoas. Já foi uma delícia ali o backstage. O pouco que a gente conversou. Muito obrigada. Imagina, é um prazer ter você com a gente. Prazer meu. É verdade. E a gente estava conversando ali um pouco, né, sobre a sua história, e é uma história muito legal, né, porque a gente vê onde você está hoje, todos os trabalhos que você já fez, você tem aí uma carreira extensa, mas eu queria que a gente voltasse lá no comecinho e você contasse pra gente como foi, né? Quando que você começou a sonhar com a profissão que você tem hoje? Como foi até você chegar aonde você está? Eu não sei exatamente qual foi o momento que eu disse eu quero ser atriz, porque desde que eu me entendo por gente, eu já falo isso. Eu não tive influência direta da família, porque na minha família não tenho artistas, né? Minha mãe, meu pai é médico, minha mãe sempre me incentivou, porque ela viu desde cedo eu gostar da dança, todas as possibilidades que haviam na minha cidade. Para eu expor minha arte, eu fazia. Era através da dança, da música. Eu nasci em Belém do Pará, mas fui criada no Acre. Minha família ainda mora no Acre, em Rio Branco, a capital. E naquela época não tinham cursos de interpretação, hoje já tem arte cênica, já tem alguns cursos soltos. E eu sempre queria atuar. Eu lembro que tem até um trabalho na escola que eu fiz, que eu montei todo um vídeo, fiz a produção, fiz o figurino, o roteiro junto com as amigas, e eu tenho esse vídeo gravado. Que legal! Uma vez eu fui até num programa do Faustão, e ele fez aquele Quem é, assim, e ele mostrou, ele conseguiu achar esse vídeo, mostrou esse vídeo que eu era criança, e eu montei que tudo legal. isso sem experiência, sem referência, só com a vontade de atuar e de trabalhar como atriz. E aí eu sempre buscava, e eu falava pro meu pai, me deixa atuar, me deixa ir fazer um curso. O eixo sempre foi maior no Rio e São Paulo, então eu tinha que vir ao Rio ou a São Paulo para fazer algum curso. E eu lembro que eu pedia para ele isso, de Natal, de aniversário, os presentes que eu queria eram esses, assim. E até que teve um episódio que uma amiga minha ia para São Paulo fazer um curso da Sininha de Paula. Ela era um pouco mais jovem que eu na época, eu não lembro se eu tinha 12, enfim, no começo ali da adolescência, e ela ia com a mãe dela. Só que naquela época, eu tô falando de 25 anos atrás, não era tão fácil a questão de avião, era tudo muito caro, e aí ela ia de ônibus, do Acre, Rio Branco, para São Paulo de ônibus. Eu acho que foram
3 ou 4 dias de viagem. Caramba! E meu pai falou, nunca que você vai. E, obviamente, eu, no lugar dele, também não permitiria um absurdo desse. Porque eu era muito jovem, tudo bem, estava com a mãe da minha amiga, mas é uma viagem perigosa, estrada, enfim. Eu falei, deixa meu pai. E eu fazia aquele drama, e eu chorava, e eu falava, isso é muito importante para mim. A minha mãe sempre me deu apoio. A minha mãe, eu não seria nada do que eu sou hoje sem a minha mãe. Minha mãe sempre esteve do meu lado, sempre acreditou mais em mim do que eu mesma, eu acho, assim. E assim, na última hora, meu pai falou, tá bom, eu vou deixar você ir. Só que a minha amiga e a mãe dela já tinham comprado a passagem, né? Então, eu comprei de última hora, acabou que as cadeiras ficaram separadas no ônibus. E durante a viagem, aconteceu um episódio que foi muito marcante para mim. Porque meu pai falava muito essa questão da segurança, né? É uma cidade grande, eu sempre morei com os meus pais, sempre fui muito cuidada por eles, assim, super protegida mesmo. E saí de perto deles, longe dos olhos deles. Meu pai, obviamente, sabia de todos os riscos que poderiam ocorrer. E ele sempre falava muito isso. É perigoso, acontece esse tipo de coisa. E eu, não, pai, vai dar certo. E aí eu enfrentei essa viagem. E durante a viagem, enquanto eu dormia, eu lembro que eu estava com um ursinho assim. Eu senti uma mão tocando na minha mão, assim, fazendo carinho. Durante a madrugada, o ônibus fica tudo escuro, né? As pessoas estão dormindo. E eu lembro que eu acordei, mas eu fiquei tão assustada, eu fiquei com tanto medo que eu mantive com os olhos fechados, como se eu estivesse dormindo e sentindo aquela mão tocando na minha mão e acariciando, assim, meu braço. Nesse momento, óbvio, veio tudo na minha cabeça. Meu pai falando, é perigoso, acontece certas coisas. E ele falava bem claro comigo sobre o quão é perigoso. Enfim. E aí eu falei, o que eu faço, meu Deus? E aí eu rezei um Pai Nosso. E aí, na hora que eu falei assim, amém, óbvio, eu tava rezando mentalmente, né, com o olhinho fechado, fingindo que eu tava dormindo, porque eu tava com medo de acordar e a pessoa fazer alguma coisa comigo. E aí, quando eu falei o amém, o ônibus parou. Eu não lembro exatamente se furou um pneu, alguma coisa, mas as luzes se acenderam, as pessoas começaram a levantar. E aí eu junto com aproveitei um momento e vou acordar, vou levantar. E levantei. A pessoa, obviamente, que estava do lado, tirou a mão. E eu fui correndo lá na poltrona onde estava a mãe da minha amiga e a minha amiga. E eu falei, tia, aconteceu isso. E aí ela foi sentar no meu lugar. Ela trocou de lugar comigo, eu fiquei com a minha amiga lá na frente. Mas eu lembro que depois que acabou a viagem, ela ainda chegou a comentar com o homem que estava lá sobre isso, né? Que a filha dela tinha dito que tinha mexido com ela. E aí ele falou alguma coisa tipo, essas crianças têm a imaginação tão fértil, né? E eu fiquei com aquilo eu fiquei tão revoltada, porque ainda poderia pensar que eu estava mentindo, ou que eu estava inventando aquela história. E o quanto isso deve acontecer das crianças sofrerem algum tipo de abuso, algum tipo de agressão e serem desmerecidas, né? Desacreditadas. E essa história tem muitas lições para mim. Primeiro, que o meu pai tinha razão. Existem muitos riscos na vida. Enfim, quando você começa a caminhar com as próprias pernas, longe da família, da proteção familiar, existem muitos riscos. Mas o outro pai, o nosso pai, é muito maior e ele está sempre me protegendo. Foi muito imediato a resposta da minha oração naquele momento. O ônibus parou e eu consegui sair da situação sem grandes riscos. E essa foi uma viagem muito marcante, porque eu fui fazer esse curso, que era um curso de audiovisual, e eu lembro que nos intervalos, assim, o curso demorava, acho que 2 finais de semana, e eu fiquei aquela semana inteira em São Paulo, então eu aproveitei junto com a minha amiga e a mãe dela de visitar algumas agências, né? Eu não tinha referência nenhuma de como funcionava tudo, então eu fui no meu instinto, no que eu pesquisava, que até naquela época também a internet
Era internet de escada, né, gente? Não era essa internet que a gente conhece hoje, era tudo muito mais difícil. Eu lembro que eu escrevia cartinhas para mandar para as emissoras, assim. Eu escrevia e eu tirava foto, e por instinto e com a ajuda, obviamente, da minha mãe. E numa dessas agências, eles estavam levando grupos para irem assistir um programa de televisão de auditório, que era o Altas Horas. E aí a gente, vamos conhecer. A gente nunca tinha entrado na emissora e tal. E aí dentro do programa, eu não sei se vocês lembram, tem um quadro que eles sempre focam em alguém da plateia para fazer entrevista com aquela pessoa da plateia. E justamente, eu tenho fotos disso, eu vou mandar para você, para de repente colocar na edição. Focaram em mim. E aí eu fui dar uma entrevista pro Serginho Grossman, e aí eu lembro que eu falei desse meu sonho, dessa minha vontade, que eu tinha ido lá em busca disso, e eu tenho registrado isso, que é muito legal. Voltei para minha cidade, continuei minha vida. Meu pai, sempre nessa... Eu nem falei pra ele esse episódio do ônibus, pai. Acho que vai ficar sabendo agora, mas foi, enfim, eu não falei, pra ele não se preocupar mesmo. Minha mãe sabe, mas eu já tinha passado, já tinha acontecido. Ele tinha razão, mas graças a Deus deu tudo certo e acabou da melhor forma. Voltei pra minha cidade e continuava. Quero fazer cursos de interpretação, e eu ficava procurando as pessoas possíveis lá na minha cidade. A Carla Martins, inclusive, até hoje trabalha com cultura lá no estado. Eu ficava buscando a Carla, vamos fazer um curso, alguma coisa, e tentava levar pessoas para Rio Branco para darem aulas de interpretação, e da minha forma eu tentava estudar. Fiz muitos anos de balé clássico, de jazz, de sapateado, dança, música, o que eu podia expor, né? Eu queria atuar, eu queria transbordar essa arte que era muito latente em mim. E eu falava, pai, deixa eu ir para São Paulo, para o Rio, estudar. Não, se tiver de acontecer, minha filha, eu ainda jovem, né? Ainda não estava na época da faculdade. Se tiver de acontecer, eles vão vir aqui e vão te buscar. E eu falava, mas no Acre, pai, será que isso vai acontecer? Isso foi tão forte. Talvez o poder da palavra, e eu acredito muito em tudo. Então eu tenho muito cuidado até hoje com tudo que eu falo, porque às vezes a gente fala uma bobeira por cultura, pelo que a gente ouve, sem querer, e é uma palavra que não é legal, e eu tenho muito cuidado, às vezes a gente acaba falando sem querer, né? Mas eu tenho muito cuidado com a palavra, porque eu acredito muito em tudo que a gente emite, o quanto isso é importante, o quanto a boca transborda também o que a gente é, né? E eu acreditava nisso, meu pai falava, quando tiver de acontecer, eles vão vir te buscar aqui. Eu falei, tá, no Acre, é muito distante, as coisas acontecem em sul-sudeste, né, pro audiovisual e tal. Teatro dava para fazer, mas o audiovisual, o cinema, séries, era tudo mais pra cá. Até que, em 2006... a minissérie Amazônia de Galvez e Chico Mendes, na Rede Globo. Eles fizeram testes em Manaus, fizeram testes no Acre, foi filmado boa parte da minissérie lá no Acre, porque falava a história de Chico Mendes, né? E aqui no Sul também, São Paulo, Rio, fizeram vários testes. E aí eu lembro que era uma fila enorme, era um teste que não era um teste específico. Tinham meninas, tinham meninos, e foi uma peneira, assim. Eu fiz o primeiro teste e eu não sabia nem como ir pro teste. Hoje eu sei como a gente vai, mas instintivamente eu fui do jeito certo, assim. O jeito que eu deveria estar. Mas, assim, eu fui fazendo o teste, aí foi uma peneira, e depois foi pro segundo teste, eu falei, opa, foi pro terceiro teste, e foi uma peneira, e... Até que chegou um momento que, inclusive, aí você passou, eu passei, eu nem imaginava o que seria a minha personagem. Só de estar participando, aquilo já era muito, uma vitória muito grande para mim. Porque eu não tinha experiência profissional, eu tinha cursos soltos, não eram cursos profissionalizantes, e uma vontade muito forte dentro de mim. Um dom, eu acredito que eu fui aprimorando
o dom que Deus me deu. Porque eu assistindo o meu trabalho lá em 2006, eu estava crua. Mas foi muito real. Foi muito lindo. Então, eu não tenho explicação, a não ser dizer que Deus me deu esse dom. E que se ele estava falando pra mim, ó, é isso que você quer, isso que você quer, isso que você quer. Eu tinha que fazer, e aconteceu. E aí, quando eu recebi a sinopse da minissérie, eu lembro que eu li a sinopse e eu me encantei com uma personagem específica. Só que era uma personagem muito grande, praticamente a protagonista, assim. Porque era uma personagem que atravessava as 3 fases da minissérie. Era uma minissérie que trocava de elenco em 3 fases, porque tinha uma passagem de tempo. E essa personagem, ela tinha um romance com um garoto. E lá no Acre tem uma lenda que o irapuru é um pássaro que é muito raro. E a lenda é quando você escuta o irapuru, você faz um pedido e o pedido acontece. E aí, esses personagens, eles escutavam no início da série esse irapuru cantando. E eles eram apaixonados, mas estavam no meio da guerra, do Acre e tal. E eles falavam que nunca mais queriam se separar um do outro. E aí, acabou que a guerra separou. E aí, a minha personagem, ela foi para uma outra cidade. E aí ela volta na segunda fase. Só que ela volta a mesma cara, porque era a filha da personagem. Então, assim, a minha personagem acabou ficando a minissérie inteira, porque era a filha e depois a neta. Então, foi uma personagem grandiosa, um grande presente, que eu tenho um carinho enorme até hoje. O primeiro ator foi o Thiago Oliveira, depois o Emílio Osciolo Neto e depois o Lima Duarte. Então, eu peguei uma grande responsabilidade. De repente, eu estava contracenando com Lima Duarte. Caramba! Com um grande elenco, e Giovanna Antonelli, realmente um elenco muito, muito legal, e que eu já acompanhava, e que eu admirava, e que eu aprendi muito. Mas voltando, li a sinopse, e eu li essa personagem, e eu fiquei com aquela personagem. Aí eu falei, não, mas essa personagem já tá escolhida. E aí minha mãe falou assim, você vai ser a Ritinha. A minha mãe também tem uma palavra, obrigada, mãe. Tudo que minha mãe fala acontece. E aí ela falou, você vai ser Ritinha. Eu falei, imagina, mãe, eu já fui escolhida, minha personagem é X e tal. E aí, quando eu fui fazer a prova do figurino, eu lembro que me colocaram do lado desse ator, do Thiago Oliveira, que era o primeiro Bento, o primeiro par romântico dela, da primeira fase. E aí, ficaram os 5 diretores assim, na nossa frente. E aí, eles olharam. Eu não estava entendendo nada. Tranquilo, né? Eu nunca passei por isso, deve. Pra tua cara. Eu nunca tinha passado por isso. Eu não sabia como era o procedimento. Eu simplesmente estava muito feliz com aquela roupa do figurino. E os diretores me olhando, eles olhavam um pro outro, eles faziam assim. Aí eu, o que está acontecendo? Depois o diretor-geral, Marco Chetman, sentou comigo, falou assim, olha, Brenda, a gente pensou, a gente estudou, a gente quer que você seja a Ritinha. E aí, eu falei, a primeira pessoa que eu li, mãe, Minha mãe já sabia. E aí enfim, foi uma personagem muito, muito, muito importante pra mim. Ela tinha um filho numa canoa, uma cena muito... Caramba. E aí eu sou muito... Minhas amigas me apelidam de general. Por que será? Porque eu sou muito didática, eu sou muito sistemática, eu acho. Eu gosto de estudar, eu gosto de ir a fundo, e eu gosto de pesquisar, e eu gosto de fazer tudo o que for possível para dar o meu melhor sempre. E elas me chamam de general por conta da academia, porque às vezes a gente sai e eu falo assim, não, você vai comer certinho hoje. E ela sai, general, por conta disso. Porque eu fico, às vezes, elas me pedem ajuda, né? Me ajuda com isso, com a dieta. Eu falo, ajuda, eu vou na sua casa, eu faço as suas marmitas e eu te ajudo. E aí eu lembro que eu fiquei muito feliz com essa personagem, com a Ritinha. E foi quando eu assinei meu contrato, e aí foi o momento de eu chegar no meu pai e falar, pai, o senhor tinha falado, quando viessem me buscar eu podia ir. Então tá aqui, eu vou. E aí ele obviamente ficou muito feliz, era um outro cenário, né? Uhum. Eu estava contratada na emissora, então eu vim com uma personagem, eu fiquei algum tempo ali, e aí na época eu já fazia faculdade, e aí eu falei, eu acho que é uma chance de eu mudar para o Rio de Janeiro.
E aí a gente fica... Eu não sei, talvez eu concluí a faculdade de Direito, eu sou formada em Direito. Caramba! Porque na época, essa coisa dos pais, né, da segurança e que eu não acho que foi ruim. Eu acho que a faculdade me levou para outros caminhos que eu uso até hoje. Sou eu que leio, que eu ajusto os meus contratos. Então, não foi uma faculdade jogada fora, mas eu sabia que aquilo não era o meu caminho. Aí eu falei assim, eu vou para o Rio, o senhor me ajuda. Aquele primeiro momento, né, aquele salário iniciante, não dava para manter numa cidade grande. Então, meu pai me ajudou, assim, sempre. Mas nessa intenção da faculdade, eu falei, eu vou trabalhar e eu vou transferir minha faculdade e eu termino minha faculdade lá. Nesse cenário, ele falou, vai, eu te ajudo. E aí eu vim, transferi minha faculdade, continuei trabalhando como atriz, conciliando a faculdade num outro período. Cheguei a trabalhar ali na subprefeitura da Barra, estagiando mesmo para concluir a faculdade, mas infelizmente meus professores está na gaveta. Nesse sentido, o diploma, né? Porque eu não usei, não pretendo usar, porque todos os caminhos me levam mesmo para a arte. E aí foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro. Isso vai fazer 18 anos, agora em novembro. Caramba, muito tempo, né? Muito tempo. Que uma legal, adolescente. Brenda. Eu vim muito jovem e meus pais sempre cuidaram muito dessa proteção, essa super proteção. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu não queria de forma alguma dar algum motivo de voltar. Eu amo a minha cidade, eu amo o Rio Branco. Eu amo mesmo. Quando eu vou para lá, eu aproveito cada minuto. A minha família tá lá, é o lugar que eu cresci. E é o lugar que me deu muitas oportunidades. Mas eu sei que o mercado, boa parte acontece aqui, né? Eu acho que depois da pandemia até as coisas aconteceram mais remoto. A gente consegue fazer mais self-tape em casa. Mas a gente precisa muito né, aqui. O que acontece, teatro, é tudo mais aqui. Então, eu mantive e sou muito feliz hoje no Rio. Ai, que legal, gente. Nossa, é linda a sua história mesmo. E eu acho que é muito bacana para quem tá assistindo e até para nós, sabe, Brenda? Porque ver como que aquilo... A gente tava até falando um pouco disso, né? Um pouco antes da gente começar, né? De que pra gente existem coisas, que era o seu caso, que são muito improváveis, né? E que às vezes aos olhos humanos são até impossíveis, né? E a gente tava até falando aqui, eu vou até ler de novo, porque eu acho que pode abençoar mais alguém. Eu vou até fazer um complemento que eu comecei a falar da canoa, que eu fiz uma cena de parto na canoa. É verdade. Meu pai é obstetra. E aí eu aproveitei a oportunidade e falei assim, pai, deixa eu assistir um parto. E aí eu fui pedir pro hospital, obviamente com autorização, e a autorização das mães, e fui assistir alguns partos para fazer essa cena. Caramba, nossa. E ficou bem? Ficou. Ficou muito... Não, você ficou bem vendo o parto. De vivenciar, porque foram 3 que eu assisti. Foram 3 muito diferentes. Foram 3 muito diferentes. O primeiro com muita dificuldade do bebê nascer foi parto normal, né? Eu queria assistir a cena do parto normal. Mas que foi muito legal porque deu essa vivência pra personagem que eu precisava. Teve essa dificuldade do primeiro. O segundo, a mãe não queria que o bebê... A parteira colocou a criancinha na barriguinha e a mãe não queria. Ela teve um pós-parto assim que não foi legal. E o terceiro saiu assim. Nossa, já nasceu. Eu já tava, sei lá, no 10º filho. E aí foi muito rápido. Então foram experiências legais, assim. Caramba. E foram importantes. Realmente pra dar vivência mesmo. Pra ver como que é na verdade. Eu gosto de ir a fundo, eu estudo muito quando vem as personagens. Eu gosto mesmo de ler, de assistir. Da Ju Boller falando que quis cozinhar uma galinha. Ela que tava fazendo Eva, não tinha utensílios. Aí ela fez lá na fogueira. Ela, quando você falou de ser muito assim, general, de querer, ela falou assim, não, porque eu quis cozinhar a galinha, pegar a galinha lá, assim, meu Deus. Ela falou, outra pessoa depenou, mas aí ela quis assistir 3 partos. Gente, olha, vamos respeitar a profissão. Porque não é pra qualquer... O único parto que eu vi foi o meu próprio.
Eu acho que eu não gosto de ver parto nem de filme, essas coisas assim, quando é um pouco mais realista, me dá eu também nervoso. Eu te confesso que eu tenho dificuldade também. Dificuldade com hospital, mas faz parte, né? Faz parte. E eu acho muito rico. A gente aprende muito. Isso que é o legal da nossa profissão. Isso que a gente pode viver muitas vidas dentro da nossa. Viver muitas histórias. Né? Coisas que provavelmente eu não iria atrás de estudar, né? Não. Muitas coisas que eu fiz. Quando eu fiz Apocalipse, eu fazia uma... Ela era do exército de Israel. Então, eu aprendi muitas coisas de Krav Maga, de coisas que eu não viveria se, de repente, eu não trabalhasse como atriz. Que a carreira, que a profissão acaba te proporcionando, né? É legal. É verdade. Nossa, eu lembro da sua personagem. Ela era também bem rígida, né? Fez bem seu papel, né? Bem rígida. Mas eu falo assim, com muito amor. Eu sou essa rigidez na questão do estudo, mas sempre é com muito amor, gente. Ela vou ficar com essa imagem. Não, mas é bom, né? Essa coisa assim da gente ser. Acho que é ser disciplinado, né? Disciplinado. Isso gera excelência, não tem jeito. Se não tiver esse compromisso, ser diligente naquilo que você faz, o resultado ele aparece, né? Então. Talvez a dança tenha me trazido um pouco isso, da disciplina, né? O balé. É verdade. Fiz muitos anos. O balé também é bem. Essa disciplina que é necessária, né, pra bailarina. Isso é muito legal. Enfim, eu vou buscando a justificativa. Mas não é algo ruim, não. É algo bom. É algo bom. Eu também acho isso muito bom. E eu achei legal, a gente até falou um pouquinho dessa palavra, enfim, acho que ficou no nosso coração e eu queria falar de novo, né? Porque realmente a sua história, ela era improvável, né? Como seu pai falou, eu achei incrível. Ele falou, não, se for pra ser, eles vão vir te buscar. E eles foram. Então, assim, você vê que não tem coincidências. O nosso sogro fala muito isso, né? Com Deus não existem coincidências, né? Poderiam ter ido em qualquer outra época fazer esse mesmo produto, mas não. Foram naquela época em que você estava lá e que era o seu momento. E às vezes a gente não acredita tanto nos sonhos, né? Que nós temos, nos sonhos que Deus coloca no nosso coração, porque eles parecem impossíveis, né? E aí a Bíblia, eu lembrei muito desse versículo hoje que diz, Gênesis 18, capítulo 18, versículo 14, que diz assim, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ele até continua, né? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E eu acho lindo esse versículo porque fala, né? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Gente, às vezes a gente pensa no impossível, para Deus não tem nem difícil. Não tem nem difícil. E o que eu gosto desse versículo, eu li ele esses dias, é que fala que quando Deus ele anunciou para Moisés, tanto Moisés quanto Sara, eles riram. Por isso que o Abraão, Jesus, Moisés, Abraão, perdão, Senhor. Tanto Abraão quanto Sara, eles riram. E aí foi o que Deus fala, mas tem alguma coisa impossível pra mim? Porque assim, na hora que você fala, teu pai fala pra você, não, então se for pra você ir, eles vão vir te buscar. Qual foi a sua reação? Pô, pai, aqui no Acre, vão vir me buscar aqui. E é isso, eles foram, porque é isso, pra Deus não tem isso, né? Não tem difícil. Não tem impossível, não tem difícil, não tem o que ele não possa fazer. Se for plano dele, se for da vontade dele, no tempo determinado. Exatamente. Não é no nosso tempo, é no tempo determinado. Por ele vai acontecer. É isso aí. E de uma certa forma eu acho que eu confiei nisso. Eu acreditei de tal forma que realmente se concretizou. E eles foram. E você tá aqui. Estou aqui. E você tá aqui, Brenda. E eu lembro muito claro também, porque eu sempre achei muito bonita a profissão do meu pai, de poder ajudar as pessoas. E ele é obstetra, né? Então, é um médico que tá geralmente em momentos muito felizes, né? E eu queria fazer da minha profissão algo que também fosse muito bom para as pessoas. E, de alguma forma, nas minhas orações, eu falava com Deus isso. Eu falava, eu quero ser instrumento teu. Eu nunca imaginei que eu pudesse contar histórias bíblicas naquele momento,
com 11, 12 anos. Mas dentro de mim pulsava essa vontade de falar dele, de emocionar as pessoas, de tocar de alguma forma as pessoas. E dos últimos anos pra cá, vocês estão com tempo? A gente tem muita história, a gente vai desenvolver, não desenrolar da conversa, mas tem muitas coisas que só me provam cada vez mais que eu sou instrumento dele. E que bom que eu posso contar isso para tantas pessoas, né? Porque eu sei que muitas pessoas ali, ó, têm histórias para contar que também são instrumentos dele, mas às vezes a gente que trabalha com televisão, né, amplia um pouco mais as pessoas que... Eu recebo até hoje mensagens de fãs dos 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos. Da Terra Prometida. Você Senhora fez Inês. Senhora Inês. E eu recebo mensagens até hoje que são muito importantes para mim. Porque tocou as pessoas de alguma forma. E você não tem ideia, né? Você faz ali televisão, você entra na casa das pessoas sem pedir licença, né? E toca. Vocês são a Bíblia de muita gente. Exatamente. As novelas bíblicas, né? elas são a Bíblia de muita gente. Porque tem gente que não sabe ler a Bíblia. Tem gente que não tem acesso à Bíblia, assim, por algum motivo. Tudo bem, assim, a gente fala, mas... hoje em dia tem num celular, mas tem gente que não tem, que não sabe ler, ou que de alguma forma, né, não pode. Ou às vezes é o primeiro contato que a pessoa tá tendo. Que a pessoa tem, exatamente. Né? E é ali, assim, a pessoa passando pra ela, e de uma maneira mais simples, né? Porque quem pega a Bíblia pela primeira vez, às vezes a palavra... É mais difícil, né? Quando você vai criando intimidade com a palavra, você vai entendendo com muita clareza. Mas o primeiro momento, de repente, não é tão simples. E quando chega uma novela, aí você vai contar a história, né? Exatamente. E às vezes você vai ler depois que você assistiu a novela. É até mais fácil de entender. Porque ilustra. Aí você fala, eu lembro, eu vi esse episódio. Eu vi, foi assim que aconteceu. E é bem mais fácil, porque já tá ilustrado na sua mente, né? E às vezes a linguagem, como ela é diferente da linguagem que a gente usa no dia a dia, então quando você tem essa ilustração, aquilo salta assim na sua mente. Acho que você entende também o contexto de algumas coisas, exatamente, né? O contexto cultural da época, geográfico. E isso ajuda muito no nosso entendimento. E como foi para você, assim, iniciar essa jornada contando histórias bíblicas, assim, na época? Como que foi esse momento? Vou contar. Eu tinha acabado de fazer um workshop importante numa outra emissora. E assim, tudo indicava que em breve um contrato iria acontecer. E como eu estava fazendo esse workshop, que era muito importante, os atores... É importante para os atores fazerem. Meu pai estava passando por um problema de saúde e a minha mãe não me contou. Porque ela sabia que aquilo iria me abalar. Porque assim, gente, eu amo a minha profissão. A minha profissão é muito importante para mim, mas acima dela tá minha família. E apesar de eu saber que é isso que me traz alegria, que é o que eu amo fazer, mas a minha família vem em primeiro lugar. Então, a minha mãe, sabendo disso, talvez ela não tenha me contado naquele momento, durante o workshop, o que estava acontecendo. Acabou o workshop, minha mãe me contou. Filha, seu pai tá com câncer. Meu pai sempre foi muito ativo. Um homem muito forte. E eu estava conversando com você no bastidor que às vezes eu fico me mostrando muito forte. Eu acho que isso é do meu pai. Que meu pai não demonstra muito as coisas. E eu aprendi a ser forte, assim, de alguma forma. E sempre segurar tudo, segurar a onda, assim. Chorar no quarto ajoelhada. Mas na frente das pessoas eu me mostrar forte. E principalmente pra minha família, porque eu não queria que eles se preocupassem comigo. E aí, quando a minha mãe contou essa história, eu peguei um avião e fui pro Acre. Dentro do avião, eu liguei meu celular. Quando eu liguei meu celular, tinham inúmeras chamadas perdidas e uma mensagem do produtor de elenco da Record. Brenda, preciso falar com você. Eu nunca tinha tido contato com a Record até então.
preciso falar com você. Me liga quando puder. E eu lembro que eu tava dentro do avião ainda, as pessoas descendo. Eu liguei pra ele. Ele falou assim, eu li uma personagem aqui e eu acho que é a sua cara, eu acho que você tem que fazer. Eu posso te mandar o roteiro? Eu falei, olha, acabei de chegar na minha cidade, me manda, assim que eu sentar eu vou ler e eu te dou um retorno. Meu pai eu fui direto do aeroporto pro hospital, meu pai estava internado já, ele teria que viajar para São Paulo para fazer cirurgia em São Paulo. Enfim, todos os cuidados maiores em São Paulo, mas aquele primeiro momento ele já estava internado e eu estava acompanhando, e aí eu comecei, meu pai no hospital, e eu no hospital comecei a ler o roteiro. A história era da mulher cananeia. Ele falou, eu quero que você faça a mulher cananeia. E a mulher cananeia, ela vai em busca de Jesus para o milagre, para curar a filha dela, né? E eu falei, meu Deus... Quando que vai ser filmado? Agora, acho que era junho, julho. E aí, eu falei, pai, eu preciso estar com o senhor. Aconteceu isso. Ele falou, não. Você vai fazer esse trabalho. Eu vou com a sua mãe e com o seu irmão para São Paulo. Vai ficar tudo bem. Tá tudo certo. Eu falei, eu não consigo. Como é que eu vou trabalhar no Rio, vocês estando em São Paulo, fazendo uma cirurgia? Talvez químio, radioterapia. Você vai. É rapidinho, filha. Em um mês você filma, depois você vai pra lá com a gente. Até que eles me convenceram, vai fazer esse trabalho. E eu senti no meu coração que esse trabalho, de alguma forma, era uma mensagem. Eu precisava fazer. E eu já tinha assistido um episódio de Milagres de Jesus e eu tinha achado incrível. Que produto lindo. E eu falei, eu vou. E eu fui. Talvez vocês não vão se lembrar, mas a referência que eu vou dar foi no dia 8 de julho de 2014. Estava acontecendo a Copa do Mundo. E foi aquele 7-1 na Alemanha. Alemanha. Realmente foi um dia e um horário que o Brasil inteiro estava muito feliz. Mas eu passei o jogo inteiro de joelho no chão, porque foi o momento que meu pai estava sendo operado. Antes do jogo acabar, a cirurgia dele acabou. Minha mãe ligou dizendo que foi um sucesso. Então, assim, foi um dia muito triste para todos os brasileiros, mas eu estava tão feliz. Que legal. E depois disso, ele nem precisou fazer quimioterapia, nem radioterapia, só a cirurgia já curou meu pai. E aí eu encerrei as filmagens da Lívia, de Milagres de Jesus nesse período, assim. Foi muito... Deu tudo certo. Caramba. Tinha que ser. E é uma personagem que eu guardo com muito carinho, porque aconteceu nesse momento que nunca nem ninguém imaginava que estava acontecendo tudo isso na minha vida. Mas que, de alguma forma, a gente sempre traz um pouco da personagem pra gente, a gente empresta um pouco da gente pra personagem. Aquilo ali agregou em mim e como me fortaleceu. Porque eu nunca tinha passado por nada de saúde grave, assim, da minha família. E foi o meu... É isso, é a fé. Eu acredito. E meu pai se curou. Oba! E aí logo depois veio o convite para fazer os 10 mandamentos. Que foi a Inês, que eu tenho tanto carinho por essa personagem. Foi tão divertido. A gente, todo o elenco, a gente ficou muito tempo filmando, gravando você passou pelo... Todas. Pelo os 10 mandamentos e a Terra Prometida. Foi, atravessei. Cheguei na Terra Prometida junto com meu esposo Eliasar. Ninguém chegou, mas eu cheguei, tá? E meu filho Finéias, né? Então, assim, foi uma história muito legal. Foi desafiador também, porque eu filmava com Finéias pequeno, era uma criança, o Pietro, de 2 anos. Então, a gente tem todo um desafio de uma criança atuando, né? Mas o Pietro, excelente ator, naquela idade, 2 anos. Nossa, com 2 anos. Você tem uma Alice com 2 anos, você sabe Meu que Deus. A gente tem que ter um jogo de cintura ali. E deu tudo certo. Foi muito desafiador, mas foi muito gostoso. Foi muito bom. Que legal. Eu tenho muito carinho por essa personagem. E as pessoas têm muito carinho por essa personagem até hoje. Eu recebo mensagens. Foi em quê? 2015?
16, os 10 mandamentos. Eu acho que foi 16 por aí. Eu tô Até perdida hoje no eu mundo. recebo mensagens com relação a Inês. E é Que o legal. mundo inteiro, né, gente? Exatamente. Argentina, Peru, Portugal. Uma vez eu fui para Portugal, uma angolana que estava no aeroporto de Portugal me abordou. Caramba! Olha que loucura. Mas é muito legal. É muito bom. Isso é muito legal mesmo, né? Eu só queria fazer uma correção numa coisa que você falou, que você disse que a cirurgia foi suficiente, curou teu pai. Não foi a cirurgia. Foi a sua fé. É verdade. Foi a fé que você teve de que Deus poderia fazer aquilo através da cirurgia. Claro que tem gente que precisa passar por todo um processo, a gente sabe, né? Não é sempre que tudo vai ocorrer conforme a gente quer. Mas ali naquele momento Deus falou, olha, ela confiou que pode ir lá trabalhar e confiar em mim. É verdade. E aí a cirurgia foi suficiente. Então não foi a cirurgia, foi a sua fé. Obrigada, é isso. É verdade. É o confiar. E a gente vai... Principalmente quando a gente é mais jovem, assim, é difícil aceitar muitas coisas, né? Uhum. E a gente vai passando por situações e ganhando maturidade, e isso vai se tornando parte. E eu tenho passado por algumas situações com relação à saúde, a saúde de família. E outro dia uma pessoa que eu não abro muito essa caixinha, assim, algumas pessoas sabem, né? A família mais próxima e tal. E uma pessoa próxima falou assim, Brenda, como você é forte. Só que eu já estava no momento que eu falei assim, eu não quero mais passar por isso, eu não sou. Mas eu sou. Eu sei que eu sou, mas as pessoas me viam forte, porque, assim, aconteceu uma coisa, aí depois vinha outra coisa, eu, vamos lá, eu consigo, vai dar certo. E confiante, e com a fé, e passando isso para as pessoas, com a certeza de que aquilo era um processo, que ia acabar. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que... na verdade, eu não consigo nem imaginar quem não tem fé passar por uma situação dessa. É verdade. Quem não conhece Deus como eu conheço. Uhum. Eu queria que todos conhecessem. Porque é muito grandioso. Tipo, apesar, né, de todas as tribulações, te acalma, te dá segurança, porque o medo a gente tem, mas o problema não é o medo, é você avançar a partir do medo, né? Você não se paralisar com aquilo, você confiar que aquilo vai mudar. Porque, na verdade, quando a gente tem o exemplo, quando você falou de Jesus, vamos usar o exemplo de Jesus. Jesus, quando ele estava no barco com os discípulos, a tempestade estava acontecendo, mas Jesus estava ali. Uhum. Não é porque Jesus está ali que a tempestade ela não vai acontecer, né? Mas, a partir do momento em que a gente confia, o mar se acalma. A gente vê lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não foram livrados da fornalha, eles foram livrados na fornalha, né? Então, a gente vê que Deus, ele nos livra na situação. Nem sempre ele consegue nos livrar. A gente sabe que, querendo ou não, todos os dias a gente passa por livramentos que a gente nem imagina. É um atraso que a gente deu, uma batida que aconteceu, é um atraso que a gente deu, um assalto que aconteceu, e a gente não tá nem sabendo, a gente tá vivendo a nossa vida, os anjos estão ali, trabalhando que nem louco, e você, não aconteceu nada hoje, né? E Deus já tinha te livrado de várias coisas, mas tem coisas que ele te livra lá dentro. Então, da tempestade, ele te livra no barco, mas você tá lá no barco, no meio da tempestade. Jesus, ele não estava ausente, ele estava lá. Na fornalha, você estava dentro da fornalha. Quem estava em volta se queimou. Quem estava na fornalha não se queimou. Mas foi lá dentro, né, que Deus, ele vai nos livrar. Então, a nossa fé, ela precisa estar o tempo todo em Deus, sabendo que às vezes ele vai nos livrar dela e às vezes ele vai nos livrar nela. Eu ouvi isso também a respeito do descanso, né? Eu ouvi uma pregação que falava isso, né? Que eu creio que o descanso, ele tá muito atrelado à confiança, né? Porque só quando você confia, você consegue descansar, né? E às vezes é isso, você não vai descansar do problema, mas no problema, né? Ela estava falando até em relação a trabalho, né? E ela falou, Deus me ensinou
a não descansar do trabalho. Porque às vezes o trabalho tá ali, às vezes o problema tá ali, mas descansar no trabalho, né? Então, eu acho que descanso é isso, é você estar em paz, né? Mesmo quando nada está em paz ao seu redor. Tudo tenta não te deixar em paz. Exatamente. Não significa necessariamente que você não vai passar por uma situação, né? Mas que ele vai estar ali o tempo inteiro e te proteger. E eu creio que isso é a fé. Na prática, né? Eu acho que quanto mais rápido a gente entrega para ele, mais rápido ele nos conforta. Às vezes não é tão rápido que ele vai nos livrar. Às vezes a gente vai estar ali, eu tô confiando, tá acontecendo, eu tô confiando, eu tô crendo. Crer sem duvidar, eu acho que é exatamente isso. Enquanto o problema está acontecendo, você não duvida em nenhum segundo que aquilo vai acabar. Então, você consegue descansar, você consegue... E às vezes você não enxerga, né? Mas aí você tem que colocar o pé que Deus vai colocar o chão. As coisas vão acontecer. É sempre assim. E você falou de livramento. Eu passei agora, no meu último dia de filmagem, agora de Reis, eu tava indo pra Record e a gente... pra Seriela, e a gente passa ali pelo Rio Morto. Você conhece aquele trajeto, né? Tem uns quebra-molas ali que acaba que o carro vai passando mais devagar. Mas, gente, o Salmo 23, que aqui é o tema do... É o título, né? Eu não saio de casa sem o Salmo 23. Todos os dias. Então, eu me sinto muito protegida. E eu tava indo, 2 carros à minha frente, estava acontecendo um assalto à mão armada. Eu vi o rapaz subindo numa moto com a arma na mão. E eu falei assim, o que eu faço? Eu dei a volta e consegui fazer... Ali é apertadinho, né? Eu consegui dar a volta e fazer... Mas assim, há 2 carros na minha frente. Então é livramento. É cuidado dele. Mas a gente tá vulnerável a todo instante a coisas, né? O Rio de Janeiro tá perigoso. Então, a gente tem que se proteger mesmo. Da forma que puder. E a oração pra mim é o meu escudo. Eu não saio de casa sem fazer minha oração. E Salmo 23 eu amo. É muito engraçado. Teve um dia que foi muito... Você falou de oração, como a gente tinha falado, nós somos filhas de pastores, né? E aí, que desde criança a gente aprende, vamos orar, tem que orar e tal. Teve um dia que tem muito tempo isso, bateram no meu carro. E foi uma batida tão assim, nada a ver... E aí eu fui falar com meu pai e falei, caraca, acabaram de bater no carro. Meu pai, filha, você orou antes de sair de casa? Eu falei, eu orei, para! Não foi por isso que bateram. Mas poderia ter sido pior. É isso que eu ia te falar. Porque às vezes é o que a gente acha que não é tão legal, é um não que você recebeu, é uma batida, te livrou de uma outra coisa. Exatamente. Eu agradeço, gente. Pode parecer boba falando, mas eu agradeço até as coisas que não são legais. Sim. Porque eu sei que é cuidado dele. É livramento. Eu falo que desde que eu aprendi a ver Deus nos detalhes, eu vejo numa batida boba um detalhe, porque poderia ter sido uma batidona. Poderia ter sido algo muito mais intenso, muito mais forte. Então, você fica com raiva no momento e fala assim, caramba, tô aqui parada, a pessoa não viu, mas poderia ter sido muito pior. Então, até nisso, a gente tem que ver a mão de Deus, porque... Foi boba, mas às vezes foi a mão de Deus que estava ali, ó, fez parar. Podia ser pior. E às vezes é exatamente isso. Às vezes Deus nos para. Porque não sei o que tá ali mais à frente, né? E a gente tá falando sobre fé e eu lembrei aqui desse versículo que é exatamente o que é a fé, né? Que às vezes a pessoa ouve falar de fé, mas não sabe o que é fé. E em Hebreus 11 diz... Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ele até complementa aqui, eu lembrei de você, porque a gente estava conversando ali nos bastidores, que fala, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, né? E uma das coisas, quando a gente começou a conversar, eu falei assim, Brenda, eu queria muito ouvir sobre o testemunho da sua mãe, que eu tinha lido um pouquinho sobre a história, sobre o que tinha acontecido, mas eu queria muito ouvir você contar, né? Sim. Sobre esse testemunho, porque é isso, tem momentos que é só pela fé, é aquilo que não existe, mas é a plena convicção daquilo que a gente não tá vendo, né? Sim. Eu vou começar a contar um pouquinho de trás para você entender o contexto até onde eu vou chegar. A minha irmã passou por 2 gestações que não vingaram.
E aí ela conseguiu ter a Bela, que é a minha primeira afilhada, que hoje, agora dia 25, completa 4 anos. E foi uma bênção, assim. Ela chegou, mas aí ela foi pra UTI. Ela ficou 40 dias na UTI. Ela chegou prematura e tal. Tiveram algumas complicações e no meio da pandemia. Então, foi um momento muito difícil para minha família, para minha irmã. Minha mãe ficou acompanhando a minha irmã o tempo inteiro no hospital, esses 40 e tantos dias. Então foi muito difícil, né? Porque eu acho que para uma mãe ver um filho passando por isso também deve ser muito difícil. E eu sei que a minha mãe sofreu muito. A minha sobrinha saiu da UTI. Uma semana depois, a minha mãe, que sempre foi saudável, nunca teve problema nenhum de saúde, infartou. Uma semana depois que ela voltou pra cá, que a minha sobrinha voltou pra casa. Então, de repente, todo aquele estresse que passou, aquela situação de hospital, aquela história de pandemia, minha mãe teve um primeiro infarto. Graças a Deus, meu pai estava em casa, viu o que estava acontecendo, deu tempo de fazer o procedimento e saiu sem maiores sequelas. Mas, depois de um infarto, o coração vai fraquejando, né? Foi acontecendo a pandemia. Durante a pandemia, muita gente passou por muitas coisas. A questão do trabalho deu tudo uma parada. Eu lembro que eu estava no Rio e uma amiga minha foi diagnosticada com endometriose. E eu lembro que ela me ligou chorando. Preciso falar com você, vem conversar comigo. E a gente sentou para conversar e ela começou a me contar o que o médico tinha falado para ela. Só que o caso dela era um caso sem sintomas. Ela descobriu porque ela estava fazendo exames que ela pretendia engravidar e aí acabou descobrindo. E todos os sintomas da endometriose que o médico tinha explicado para ela, ela falou assim, se fosse você, né, Brenda? Aí eu, opa, porque para mim, tudo que eu passava era normal, porque eu sempre vivi aquilo, eu sempre tive muita cólica menstrual. Só que, como eu vim muito cedo pro Rio, eu ficava ali, tomava meu remédio, mas era uma cólica, assim, aquela coisa, eu sou muito sistemática, e eu não falto, por exemplo, se eu tenho um curso, eu não vou faltar o curso por nada. A única coisa que me paralisava eram os 2 primeiros dias da menstruação, porque era uma cólica muito forte. Mas como eu sempre sentia essa cólica, achei que era normal, tomava um remédio, a ponto de nunca, meu pai é médico ginecologista, olha isso, a ponto de nunca nem mencionar pro meu pai ou pra minha médica que eu sentia essa dor paralisante, porque era normal. E aí foi juntando com outros sintomas, né? Eu sempre ia muito ao banheiro, eu tomava esse copo de água, eu já ia umas 2 vezes ao banheiro com esse copo de água, porque depois, com os exames, eu descobri que estava pressionando minha bexiga. E aí, enfim, ela falou assim, se fosse com você, eu falei, opa, por que comigo, né? E isso foi durante a semana. Final de semana, aos domingos, a gente vai ao culto juntos. Essa mesma minha amiga. E aí, sempre quando eu chego no culto, eu me ajoelho porque eu converso com Deus antes para me mostrar a palavra, que aquela palavra toque no meu coração de alguma forma. E eu me ajoelhei. Eu estava no período menstrual esse dia. E eu me ajoelhei. No que eu me ajoelhei, eu não consegui levantar. Eu fazia assim, eu não conseguia. Até que eu consegui, em algum momento, sentar. Todo mundo estava em pé, aquele momento das músicas e tal, e eu consegui sentar. E eu falei pra minha amiga, eu vou aqui na farmácia do lado comprar um remédio, que eu tô com muita cólica. Consegui ir na farmácia. Eu lembro que eu tava suando muito assim, suando, frio, com muita dor. Voltei pro culto. A dor não passava. Eu falei, me dá a chave do carro. Eu tinha ido de carona com ela esse dia. Me dá a chave do carro, eu vou pro carro. Ficar um pouquinho naquela posição fetal que ajuda às vezes, né? Pressionando um pouco a barriga, ver se melhora. Eu não sei como eu cheguei no carro, porque a vista... E eu nem falei pra ela, aquela forte, né? Eu falei, só vou pro carro ficar um pouquinho, daqui a pouco eu volto, que é o tempo de... Enquanto tá tocando as músicas, o tempo de começar a palavra. Quando eu cheguei no carro, eu falei assim, vem pra cá. E eu já
vomitei. Era uma dor tão forte que eu cheguei a vomitar, assim. Ela chegou desesperada, o que tá acontecendo? Você não me falou nada, você só pediu a chave. Eu falei, me leva pro hospital. Eu preciso ir no hospital, eu não sei o que tá acontecendo. Era uma dor muito forte aqui, né? Sei lá, vem na cabeça apendicite, alguma coisa assim muito séria. E cheguei no hospital, eu lembro que eu fui de cadeira de rodas, assim, porque eu não conseguia ficar em pé de tanta dor. Era muita dor. Cheguei no hospital, atendimento ali, cheguei a fazer uma tomografia. Na tomografia apareceu uma bolinha no meu ovário. Mas saí do hospital com um diagnóstico de gastroenterite. Tomei antibiótico, tomei remédio aquela semana. E naquela semana eu recebi um telefonema que era um convite para fazer um longa em Maragogi. E esse longa ia começar, sei lá, daqui a uns 10 dias e eu ia ficar 40 dias filmando lá em Maragogi. Aí eu falei, bom, tomei o remédio, a dor passou. Quando eu voltar da viagem, eu vou marcar os exames para ver o que tá acontecendo. Fui para Maragogi, consegui filmar o longa, uma comédia, inclusive, Licença para Enlouquecer. Foi muito divertido, lugar paradisíaco. A gente ainda estava no sistema de pandemia, né? Os cuidados Mas o hotel que a gente estava era muito legal, foi muito bonito, foi muito bom. Mas durante a viagem, eu lembro que eu estava com um inchaço abdominal, que depois eu descobri que é a barriga da endometriose, né? Que ela incha muito, e eu tenho fotos assim que é até um pouco assustador, parece que eu tô numa gestação muito inchado. E aí quando eu voltei de Maragogi, eu fiz o exame, já era dezembro, a filmagem foi em novembro, eu voltei no início de dezembro, eu fiz todos os exames que precisava, e eu lembro que no dia 28 de dezembro, eu peguei o laudo, demora uns 15 dias pra ficar pronto, eu peguei o laudo e tava lá, endometriose profunda. Eu falei, 28, não tem médico, eu vou passar o Réveillon, tá tudo bem. Falei pro meu pai. Não dava pra entender a gravidade, porque o local que eu tinha feito o exame não mostrou tanto, né? E aí eu fui um especialista em janeiro pra me consultar e mostrar os exames. Ele pediu mais uma bateria de exames, fiz uns exames e descobrimos que o meu caso já era um caso cirúrgico. A endometriose já estava espalhada no intestino, na bexiga, no ovário. Estava comprimindo um nervo que é muito importante, que é um nervo que é o nervo que eu entendo que eu preciso ir ao banheiro, por exemplo. Então, era uma cirurgia muito delicada, porque nervo não pode, né? E como ela estava comprimindo minha bexiga, talvez por isso que eu bebesse água e ia ao banheiro o tempo inteiro. E eu sentia dor quando eu ia ao banheiro, quando eu estava menstruada. Mas eu achei que era por causa da dor de cólica. Depois as peças todas foram se encaixando. Mas a doença já estava espalhada a ponto de o último caso é a cirurgia, é o último tratamento, né? Tem toda uma medicação antes, as pessoas às vezes vivem a vida inteira com endometriose e vão fazendo tratamentos durante a vida, mas no meu caso eu já precisava operar, porque já estava muito avançada. E aí, foi uma cirurgia muito delicada, mas graças a todos os recursos que a gente tem hoje, foi uma cirurgia robótica, e esse meu médico é muito maravilhoso, assim, foi muito... Graças a Deus, existiam várias possibilidades. Eu saí com bolsa de colostomia, de sair de sonda. Deu tudo da melhor forma possível. Dia 14 agora, eu completo 2 anos de cirurgia. Eu não sinto mais dores, eu não sei mais o que é dor de cólica, assim. Óbvio que depois disso tudo, tem todo um tratamento, tem todo o cuidado. E aí isso foi tudo muito estressante, todo esse episódio, né? E eu lembro que a minha mãe veio para essa minha cirurgia e logo depois que ela voltou, aí teve um agravamento. Talvez toda essa questão emocional de pontos muito fortes na nossa vida, né? Depois eu conversando com o médico dela, a gente vai entendendo que, de uma certa forma, aquilo influencia, né? Então, teve um agravamento, a gente precisou ir para São Paulo, ela fez outra cirurgia, colocou mais 2 ou 3 stents, uma cirurgia delicada.
Minha mãe já estava magrinha, essa coisa da alimentação para ela também é difícil. É todo um cuidado, né? E aí fica tudo muito mais delicado quando vai fazendo cirurgia de coração, a insuficiência cardíaca. O ano passado, eu tinha feito uma viagem para os Estados Unidos e eu lembro que surgiu um teste para fazer lá e a minha mãe deu entrada no hospital porque ela entrou com pneumonia. Ela estava muito frágil, a questão da imunidade e tal, e entrou com pneumonia. E aí eu voltei dos Estados Unidos e se tivesse acontecido aquele trabalho, que estava muito provável de acontecer, eu estaria no Sul filmando. Mas não aconteceu. Eu falei, eu vou pro Acre e vou ficar com a minha mãe no hospital. Nesse momento, meu irmão trabalhando muito, meu pai, minha irmã tinha acabado de nascer a minha segunda sobrinha, então estava num momento muito delicado da maternidade, com uma filhinha pequena e mais a recém-nascida, não dava para ficar no hospital. Eu falei, eu vou ficar com a minha mãe no hospital. E ela já estava até quase recebendo alta, assim, ela estava bem no hospital, ela teve essa pneumonia, que foi muito delicada, uma bactéria hospitalar, né, muito forte, mas ela já estava se recuperando, ela já estava bem, ela já estava praticamente só no soro, tomando soro. E eu lembro que eu estava sentadinha assim no sofazinho que fica no quarto de acompanhante, né, e ela falou assim, filha, vem cá, dá uma olhada aqui no soro. Aí eu levantei e fui pra frente dela, assim, ela falou assim, dá uma olhada, vê se o soro tá... E aí ela virou o rostinho, assim, ela teve uma parada cardíaca. E graças a Deus, eu estava de frente para ela. Eu vi o segundo que aquilo aconteceu. E quando uma coisa assim muito forte acontece, eu não sei se vocês já passaram por uma situação muito, muito forte, assim. No meu caso, eu vi tudo em câmera lenta. Eu corri, apertei o botão de emergência, a porta do quarto estava bem aqui, eu fui para a porta do quarto, gritei. Eu vi o médico do SAMU que tinha acabado de fazer um atendimento, ele estava com todos os equipamentos, com a equipe dele, no corredor. Eu vi, parecia filme, assim, eu vi em câmera lenta ele vindo correndo. Eu falei, o que eu posso fazer agora? Eu já chamei, o médico tá vindo, né? Vou pra cima dela. E aí eu comecei a fazer a massagem. Eu não sei se eu fiz o que eu deveria fazer, mas foi o que o instinto me mandou. E aí quando ele entrou no quarto com a equipe, eu me retirei, porque eu sabia que aquilo poderia ser um novo infarto. A minha ideia foi, vou chamar meu pai. Meu pai estava trabalhando no hospital, esse dia estava de plantão. Eu falei, vou chamar meu pai e vou chamar a cardiologista dela, que também trabalha no hospital. Porque eu não sabia qual era aquele médico que estava vindo, eu não sabia se ele... Ele não sabia do caso da minha mãe específico, ele estava tratando uma emergência, né? Então eu queria chamar a cardiologista dela, porque ela sabia de todo o histórico da minha mãe, sabia como, enfim... E aí eu comecei a ir no hospital, eu falei, chama meu pai, doutor Eduardo, tarará. E aí as pessoas acho que me viram gritando, porque eu nem imagino, desculpe, hospital, o tom que eu falei, mas eu queria resolver a situação. E aí eu esqueci meu celular dentro do quarto, e eu falei assim, eu vou buscar meu celular, porque eu queria falar com a cardiologista, e a enfermeira não deixou entrar. Porque talvez ela tenha me visto muito eufórica, muito nervosa, e... pudesse atrapalhar, né, o procedimento de alguma forma. Eu falei, pega meu celular, tá em cima do sofá, é assim. Ela foi, pegou o celular, eu liguei pra cardiologista, falei, doutora, vem pra cá, eu acho que a minha mãe infartou. Ela falou, você já chamou a emergência? Eu falei, já, eles estão no quarto. Tô indo pra aí. Ela tava no hospital também, subiu. Eu falei, o que eu posso fazer agora? Nada. Eu falei, posso. Eu me ajoelhei na porta do quarto e comecei a orar em voz alta. E eu vi que depois a gente vai relembrando, mas tudo foi muito claro pra mim, assim, eu tenho a imagem muito forte ainda na minha cabeça. Depois algumas pessoas que estavam, acho que acompanhantes dos outros pacientes, começaram a fortalecer a oração comigo. E eu comecei a orar. Eu não sei quanto tempo aquilo demorou. Depois o médico falou que foi muito rápido, coisa de 1 minuto e pouco, assim. E aí ele apareceu na porta e falou assim, ela já acordou. E aí eu pude entrar no quarto. Só que quando eu entrei no quarto, ela ainda estava... acordou, mas estava acordando, né?
Aí eu falei, meu Deus, que não tenha acontecido sequelas, né? Não sei quanto tempo ela ficou sem oxigênio, quanto tempo ela ficou desacordada, o que pode ter acontecido. E depois a minha mãe falou, depois eu perguntei, mãe, o que aconteceu? A senhora sentiu? Ela falou, não, eu só estava falando contigo e eu acordei com você orando. Eu estava orando em voz alta e eu continuei orando e orando. Até meu pai chegou, meu irmão também, que é estudante de medicina, chegou e as coisas foram se acalmando e eu vi, ela foi falando e eu vi que estava tudo bem e aí eu continuei orando em agradecimento porque foi muito forte, mas de toda forma era uma parada cardíaca, né? As consequências foram as menores possíveis, né? Uhum. Ela que já tinha uma insuficiência cardíaca, quando voltou dessa parada cardíaca, a insuficiência cardíaca ficou mais forte. A ponto de, ela já estava recebendo alta do hospital, ela para se alimentar, ela transpirava. O corpo dela pedia muita energia, era muito cansativo fazer qualquer atividade. Então eu fiquei com ela o tempo inteiro. E aí eu falo assim, o não naquele momento daquele trabalho, eu agradeço até hoje. É verdade. Que era um trabalho que eu queria fazer, porque era um trabalho cristão, era um filme. Mas que, obrigada, Deus, por não ter me dado esse trabalho. Porque talvez eu não estivesse com a minha mãe hoje, que é o que é mais importante pra mim. Eu estava naquele momento, eu levantei, eu olhei pra ela no momento que aconteceu. Eu podia ter ido ao banheiro, eu podia estar dormindo naquele momento. Mas não. Aconteceu e foi o tempo certo para que maiores consequências não acontecessem. Agir, né? E aí, depois disso, eu estava conversando com você antes aqui, que é 1 minuto, é 1 segundo, é viver o momento, é agradecer o hoje, o agora, o que está acontecendo, porque às vezes a gente se preocupa, semana que vem eu tenho que fazer isso, ou eu tenho uma preocupação pro mês que vem, ou como é que eu vou fazer o final de ano? E quando você vive situações como essa, assim, todo segundo importa. E aí, depois desse episódio, a minha mãe ficou com a insuficiência muito grave. Doutora Janaína, um anjo na nossa vida, que nesse caminhar, a gente vai encontrando pessoas que eu chamo de anjos, porque são pessoas que te cuidam de alguma forma, que te dão uma palavra, que têm uma atitude, e que vão te ajudando naquele momento tão difícil. E a doutora Janaína, naquele momento, falou, a indicação foi transplante cardíaco. Então era muito grave. Minha mãe estava com um peso muito abaixo. Pra você ter uma noção, só para você visualizar, minha mãe é mais alta que eu, ela tem uns 70 de altura. E ela tava com 39 quilos. Meu Deus. Tava muito... Então, assim, um transplante cardíaco é uma cirurgia muito séria, porque é peito aberto e muito delicado. E eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, eu sei que vai ser o melhor para ela. E aí eu orei sem cessar, assim, a todo instante, junto com ela. A gente, às vezes, colocava na televisão oração e a gente ficava... E eu tenho até hoje meus horários, assim, eu tenho... toda meia-noite eu estou em oração, é meu horário certo, assim. Independente do que eu esteja fazendo. E aí, a gente ficou em oração muito, muito forte, muito firme. E a doutora falou assim, vamos tentar uma coisa aqui. Era uma medicação que, a grosso modo, leigamente falando, eu não vou saber explicar exatamente para vocês, mas era uma medicação que é como se desse uma energia pro coração. E vamos ver como que o coração vai reagir após essa medicação. A gente vai dando devagarinho e depois vai desmamando, vai tirando esse medicamento. Então, aí é aquilo, né? Cada segundo importa. Como que o medicamento vai entrar com aquela dosagem. Vamos aumentar a dosagem. Mas aquele outro dia que aumentou a dosagem. Vai. Reagiu bem. Agora vamos tirar o medicamento. Como que ela vai reagir? Aí cada hora, assim,
Cada hora. Depois desse episódio da parada cardíaca que eu vi, isso ficou tão forte em mim. Eu lembro que eu fiquei uns 3 dias, eu não sei como eu consegui. Meu corpo não conseguia dormir. Porque eu fiquei acompanhando ela no hospital. Às vezes a minha irmã ia durante o dia, meu irmão, meu pai. E aí eu conseguia tirar pequenos cochilos, assim. Mas durante a noite eu ficava assim. E eu olhava pra barriguinha dela pra ver o movimento da respiração, pra ver... Mesmo ela ligada nos aparelhos e os aparelhos apitando, e eu não conseguia, porque foi muito, muito forte pra mim. E aí depois, quando começou a tirar o medicamento... A minha mãe saiu do hospital andando. Ela saiu bem. E isso foi em novembro. A gente tinha a pretensão de vir para o Rio de Janeiro em dezembro, para ela dar continuidade no tratamento, fazer tudo de novo, todos os exames e tal. E naquele primeiro momento, quando a doutora falou que era transplante cardíaco, a única maneira dela viajar seria por UTI aérea, né? E aí aumenta as dificuldades, é avião, é transporte, é muito mais difícil. E aí ela saiu do hospital andando, e aí vamos ver como o corpo vai reagindo quando aquele medicamento vai saindo do corpo. E o medicamento foi muito importante. A gente fez os exames de sangue e existe um outro exame lá, que eu não lembro o nome, mas que dava uma dosagem muito alta sempre que ela fazia, que era o risco de parada cardíaca, assim, eu não lembro o nome do exame. Mas era uma dosagem muito alta. E quando a gente fez o exame de sangue novamente, aquele risco foi assim, ó. Caramba. E aí eu lembro que eu fui no consultório da doutora Janaína e eu já tinha uma noção de que aquilo era muito bom. E eu mostrei o exame pra ela e ela ficou assim. Ela falou, Brenda, eu não sei como te explicar essa melhora tão significativa. Mas você pode ajoelhar e agradecer a quem você pediu tanto. Porque os exames mostraram um outro cenário. Um cenário tão bom que a gente conseguiu viajar pro Rio de Janeiro. Caramba. E aí eu trouxe ela e eu fiquei 6 meses com a minha mãe. Ela já tava louca pra voltar, porque tem as 2 netas lá, né? E ela tava com muita saudade, mas ela ama ficar aqui também. Mas nesse período a gente conseguiu fazer um tratamento com nutróloga, com cardiologista, doutor Ricardo aqui do Rio de Janeiro, que cuidaram muito bem dela. E ela tá num progresso, assim. Ela nunca mais ficou dodói e nunca mais adoeceu. Até assim, que ela pegava gripe muito fácil. Ela ficou muito bem. Já ganhou uns quilinhos aí e tá nesse processo. Tá cada vez melhor. Pela glória, honra e glória ao Senhor. Ai, que Amém, bem. Brenda, que lindo. Nossa, é lindo ouvir tantos testemunhos, na verdade, não foi só um, foram vários testemunhos. Os 3 aí só da mãe, um atrás do Caramba, outro. muito forte. E é pra glória de Deus mesmo, a gente fica... Tudo que eu passei também com a minha saúde, tudo Exatamente. que ela, né? Foi um processo, assim, foi uma coisa acontecendo. Ainda bem que não aconteceu tudo de uma vez. Resolvemos isso, aí vem outra. Resolvemos isso, aí vem. Mas tudo sempre dando muito certo. E aí, nesses períodos, assim, eu conseguia filmar, né? Eu fiz uns longas cristãos. Ai, que legal. Tem um que vai lançar até agora. A Entrega, que tá muito lindo. E aí eu fui caminhando pra esse cenário de contar histórias, assim, cristãs. E Deus é muito bom, porque até o momento dele me dar um trabalho que me comprometesse a longo prazo, como foi o caso da série Reis agora, ele me deu no momento que eu estava tranquila com relação à saúde da minha mãe. Então, tudo na hora certa, né? Às vezes a gente fica nessa ansiedade de quero trabalhar, quero fazer o que eu amo, mas tudo no tempo certo. Eu aprendi a descansar nesse sentido. Acho que o tempo de Deus, ele sustenta. Eu estava vendo uma pregação e o pastor falou que quando Deus te dá uma promessa, ele não só te dá a promessa, ele sustenta a promessa que ele te deu. Então, quando ele te dá um trabalho, ele vai sustentar o período do trabalho que ele te deu. Então, ele vai saber que naquele momento ele precisa contar com você. Exato. Então, ele vai sustentar ali. Então, vamos lá, vamos dar uma segurada nos acontecimentos da vida, porque ali é o momento que ele tirou para você poder fazer a sua arte, para você fazer, e ali você tá contando histórias. Deus sabe os nossos limites, né? E esse tempo de espera que eu fiquei entre a descoberta da minha endometriose até a cirurgia, que foram 9 meses,
eu cheguei a rodar 2 longas. Caramba, que legal. Porque longa a gente tem um período menor, né? De 30, 40 dias. Então deu pra fazer. sim. Mas assim, eu vendo imagens do filme, como eu sempre fui muito magrinha, né? O que me mantém um pouco mais forte é a academia. E o meu médico pediu pra eu parar tudo, eu não podia treinar. Sério? Não. Porque essa bolinha que a gente tinha visto no exame lá, a gente descobriu que era uma adenomia. Esqueci o nome agora, mas era um nódulozinho que, se estourasse, poderia ser uma cirurgia de emergência. E a gente não queria isso, então não poderia fazer nada com impacto, né? A academia poderia acontecer alguma coisa, assim. E aí vinha esse período, né? Ai, a atividade física, não que eu ame fazer atividade física, mas como eu sempre fiz o balé, a dança, não fazer nada mexia um pouco aqui, né? E aí eu preciso realmente estar fazendo atividade pra ganhar peso, porque senão eu fico mais magrinha. Deus, tem hora que ele tem uns preferidos para algumas coisas, né? Ela precisa pra ficar mais fortinha, eu preciso pra ficar mais magrinha. Mas e eu nem sabia, quando você falou da endometriose, eu nem sabia que ela tomava isso tudo. Pra mim era algo local. No útero, né? Geralmente as pessoas pensam que é eu também útero. não imaginava. Não imaginava. Que fosse comprometer Pode pegar em vários órgãos, Como intestino, meu Deus. Inclusive, a cirurgia, quando o médico falou assim, a gente vai entrar, a gente tem os exames, mas os exames não são muito claros, né? Quando começa a cirurgia, que a gente tem uma real noção do que pode ser que tire um pedacinho do intestino, umas coisas mais graves, assim. Graças a Deus não precisou mexer em nada disso. Caramba. Foi tudo raspagem, foi tudo... Mas estava bem forte, assim. Acho que tem 3 tipos de endometriose e eu tinha as 3. Os 3 tipos. Caramba! E aí depois da cirurgia, aí tem todo um procedimento, né, de uma medicação. Teve tipo uma indução à menopausa. Então todos aqueles sintomas de menopausa que eu espero sentir só muito mais lá na frente. Mas eu já tive uma prévia. Uma experiência. Dá pra aguentar mais tempo, então. Mas é isso, né? E como a gente precisa estar atento aos sinais. Sim. É engraçado que, assim, eu fazendo um histórico de como... Com relação à minha alimentação, que a alimentação também está muito ligada ao tratamento da endometriose. E Isso eu sabia. Carne vermelha péssimo, né? não é bom para quem tem. Porque é uma inflamação na endometriose. Então, comidas inflamatórias, né? Coisas gordurosas, chocolate, várias coisas que a gente consome no dia a dia, dependendo, inflama. Então, de alguma forma, lá atrás, que eu parei de comer carne vermelha, por exemplo, eu já me sentia mais pesada. E aí foi como eu comecei. Eu sou vegetariana hoje. Foi como eu dei o start de parar de comer carne, né? Parei com a carne vermelha, depois foi um processo. Depois eu parei com frango e depois parei com peixe. Mas isso da carne vermelha, de alguma forma, eu parei de comer, eu tô me sentindo melhor. Talvez já fosse a endometriose, né? Porque a endometriose, geralmente, as pessoas descobrem depois de 10 anos, assim. É uma doença que é descoberta tardia, né? E possivelmente eu já tinha naquela época. E a comida, de alguma forma, eu sempre me alimentei bem, assim. Sempre não. Desde que eu decidi há uns 8 anos atrás, eu me alimento bem. E isso influencia muito em como eu me sinto. Como eu me sentia com a doença. Caramba. Nossa, Brenda. Não, é sério, foi muito legal, assim, me abençoou de verdade, em vários sentidos, né? E é engraçado isso que você falou, né? Quando você falou sobre a endometriose, eu lembrei até de uma coisa que eu ouvi de um médico, Dr. Tiago, um amigo nosso, e ele falou uma coisa que é interessante. Ele falou assim: as pessoas se acostumam com o que é ruim. Então, realmente, às vezes, está tão habituada a ter aqueles sintomas como você. Eu achava que era normal, porque todo mundo reclama, todo mundo fala de cólica, as minhas amigas também sentem, e não fazia ideia de que podia ser algo realmente sério, como é a endometriose, né?
Eu lembro que na minha primeira consulta, quando eu mostrei o real exame pro doutor, ele falou, esse exame não condiz com o que você me relata. Que eu falava pra ele, eu sinto cólica, doutor, mas nada demais. Eu sinto isso, mas nada demais. O exame era muito divergente do que eu estava falando. E aí, quando eu fui pra salinha, a pessoa que estava me acompanhando, ele falou assim, ela não tá falando metade do que ela sente. Caramba. Porque é uma dor muito incapacitante mesmo. Mas eu estava tão acostumada com aquilo que eu normalizava, né? De alguma forma. Sentia aquela dor. Nossa, que loucura, né? Eu sempre senti muita cólica também. Mas eu falo que eu sou muito forte pra muita coisa. Mas pra dor, eu sou frouxa. Não, eu sou... Nossa, meu Deus do céu. Então, eu começo a sentir, já tomo um remédio. Então, assim, eu tomo remédio pra não ter que menstruar por conta disso. Porque eu sentia muita cólica. Mas, assim, eu lembro que, como eu falava assim, eu vou morrer. Realmente, eu sentia muita dor. Eu tinha que ir pro hospital pra tomar... Sempre tive que ir pro hospital pra tomar injeção. Eu tomava 3, 4 remédios e não passava. A dor, ela não passava. Então, quando eu fui, eu lembro que eu falava, não, eu sinto muita dor, eu não aguento, não quero sentir isso, não. E a médica já chegou a me pedir no meu caso, era só cólica mesmo, não era endometriose. Mas a pessoa tá... Se eu acho que eu sentia muita dor, eu não acho, não, eu sentia. Apesar de ser exagerada, eu sentia. É que eu não suporto sentir dor. Começou a doer um pouquinho, eu tô com muita dor, deixa eu tomar um remédio. Já vou resolver. A gente tava brincando no carro... Que você tomou remédio pra alguma coisa. Acho que era de enjoo. De enjoo. Aí eu fiquei assim, rapaz, eu acho engraçado que vocês andam com remédio. Já tem a bolsinha, né? O kit. Não, tem algumas coisas. Eu não gosto de sentir dor. Dor de cabeça. Enjoo. Gente, acaba comigo. Então, enjoo já me dá dor de cabeça. Então, uma coisa desencadeou. Eu tava aqui quietinha. Aí a Kekel falou pra mim, você tá com sono, Nelma? Eu falei, não, tô com enjoo. Ela, quer um remedinho? Me dá. Porque eu tenho uma amiga minha que ela pode estar morrendo, que ela fala, não, dá pra esperar mais um pouquinho. Eu sou essa pessoa. Não dá pra esperar mais tomar um remédio. pouquinho. Eu detesto tomar remédio. Ai, não, eu detesto sentir dor. Não. Aí quando ela falou, eu só fiz assim, ó. Nem olhei, Aí eu falei, rapaz, vocês andam sempre com remédio, eu tava dirigindo. Mas só falar um alerta aqui, que eu sei que tem muitas mulheres assistindo a gente. É importante. Que eu sempre fiz meus exames ginecológicos mensais, anuais, né? De 6 em 6 meses. Na verdade, que eu faço acompanhamento também aqui das mamas e tal. E eu sempre fiz esses exames. Só que... para descobrir a endometriose, não são os exames de rotina. Não. Ultrassom, transvaginal, não é nada disso. É um exame específico, que é uma ressonância com preparo intestinal. É um exame muito específico. Eu não fiz isso, não. E aí, geralmente não dá para ver na ultrassom, nos exames de rotina que a gente faz. Uau! Então, por isso que é muito importante o relato quando a gente vai no nosso ginecologista, porque é a partir do relato que ele vai buscar a causa, né? Eu nunca relatei dessa dor. Entendi. E depois eu entendi que não era normal ir ao banheiro e sentir dor quando eu tava menstruada. Eu achei que era porque tava dolorido ali, né? O útero. Mas algumas outras coisas, assim, que eu fui descobrindo com o decorrer do meu tratamento. Mas que isso é importante. Não é o exame de rotina que descobre a endometriose. É um exame específico. É uma ressonância de pelve com preparo intestinal. Ainda tem isso, ainda tem esse preparo. Eu vou pedir esse exame, porque eu nunca fiz esse exame. Eu também Eu não imaginava que era assim. Mas muito interessante. Até porque eu já fiz exames, os médicos já me pediu exame e falou, não há endometriose. Ok. E é muito importante falar isso, Brenda, porque é isso, a nossa confiança, ela tá em Deus, né? Sim. Nós pautamos a nossa vida, a nossa confiança em Deus, porque é isso, tem casos que, como você mesma relatou, né? A medicina não consegue chegar, os médicos não conseguem chegar, mas Deus chega e consegue, é o único que consegue de fato operar milagres. Mas é muito importante também a gente se ter cuidar, consciente, cuidar do nosso corpo, porque nós acreditamos que ele é templo do Espírito Santo. Sim. Então, vamos entrar aí no outubro, né? Em outubro é um mês de conscientização, inclusive, de saúde feminina de modo geral, perfeito. né? Então, outubro rosa,
meio de conscientização, e eu acho que é muito importante procurar a sua médica, ir a ginecologista, e como a Brenda falou, se você tem sintomas, não se acostume com o que é ruim. Às vezes acontece isso, a pessoa tá tão acostumada a sentir aquilo, ou as pessoas ao seu redor também sentem, mas fale com o seu médico, relate tudo que você sente, isso é muito importante, fundamental para ter aí um tratamento. E é bom a gente procurar um médico de confiança se a gente não sentir, porque esses dias eu tava vendo um pastor falando, e ele falou, sabe quando você tem aquele feeling de que não tá certo, mas você fala assim, mas foi o médico que falou. Às vezes é Deus te dando sabedoria para você buscar uma segunda opinião. Então, assim, a gente tem o caso de uma conhecida nossa, que a gente ama muito, de uma pessoa que ela sentiu um caroço no seio, ela falou pra médica, a médica examinou, disse que não era nada. E depois ela descobriu um câncer no cérebro que vinha por conta do seio. Então já era uma metástase. Mas ela tinha visto. Então, assim, se você tá sentindo, porque a gente conhece o nosso corpo, né? De alguma forma, eu lembro que quando eu falava que eu sentia dor, eu fui pro hospital algumas vezes aqui no Rio, e eu falava assim, é muita cólica. Aí, queriam me passar exame de infecção urinária. Eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, eu conheço meu corpo, é cólica, eu conheço a minha dor. Eu sinto essa mesma dor todo mês, eu sei o que é. Então, a gente sabe que o médico vai falar, não é nada demais. Mas se a gente conhece o nosso corpo, se você conhece teu corpo, você não acha que aquilo que ele tá falando... Desconfie, vá em outra pessoa, peça uma segunda opinião e se cuide, porque foi o que a Débora falou, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, e se Deus deu sabedoria para o médico, para ele estudar por você, escute o médico, né? Porque a gente sabe que Deus faz todas as coisas, esse ouvir, mas... né? E a própria palavra já diz oração, é orar e ação. É isso aí. Né? Isso aí. A gente é confiar, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Exatamente. Depois a gente não pode falar, ai Deus, por que o Senhor não me livrou disso? Ele falou, poxa, eu te dei o médico, eu te dei exame, hoje em dia você, né, tem condições, assim, muito mais que você tinha há 10, 15 anos atrás, né? Então, uma acessibilidade um pouco maior. Então, a gente precisa realmente cuidar e procurar ajuda. Peça que Deus coloque bons profissionais no seu caminho, dê sabedoria aos médicos e conduza aí os seus passos e cuide de você, cuide da sua saúde, confie em Deus. Para quem tá passando por um momento difícil, né, como a Brenda falou, para os casos, gente, que não tem jeito, só Deus para fazer um milagre. Sempre Ele. Sempre Ele. Sempre. Até porque não tem como, se você há algo que Deus não possa fazer. Não há nada difícil para Deus. Não há nada então, que ele não para quem está vivendo um momento de dor, de sofrimento, de perda, não há nada difícil para Deus. Coloque a sua confiança no Senhor, creia nele. Como a Brenda falou, ore, oração, orar e ação. E manter a confiança em Deus e a fé, né? Que é a certeza daquilo que nós não vemos, daquilo que ainda não existe, mas para Deus não é difícil, que dirá impossível. É isso. É isso, gente, foi maravilhoso. Quero agradecer muito, Brenda, sério, foi lindo, foi maravilhoso. Obrigada por me darem a oportunidade de contar essas histórias. É um projeto, inclusive eu escrevi algumas coisas que eu falei, eu sei que Deus, ele coloca algumas coisas na nossa vida e a gente precisa mesmo espalhar. É verdade. Porque isso que eu passei e que eu vivi, né, às vezes as pessoas me veem ali como atriz e não imaginam 1/3 do que está acontecendo na minha vida e os momentos de glória que eu tive, que eu tenho a todo momento, que eu penso que todos os dias e poder compartilhar isso, e poder inspirar de alguma forma, e poder, muita gratidão do dom que Deus me deu, e poder estar contando, além das minhas histórias, as histórias das minhas personagens, que eu sou muito feliz também em poder contar cada uma delas. Elas me elevam muito, e eu tenho certeza que muitas pessoas que assistem. Com certeza. Eu creio também, é verdade. Poxa. Obrigada. Obrigada, Brenda, sério, foi lindo. Obrigada. E a gente agradece em primeiro lugar a Deus, com certeza, né, por essa oportunidade, pela sua vida, por você estar aqui com a gente. Realmente, Deus tem sido muito bom conosco. Sim. Porque toda vez que a gente senta aqui, a gente aprende cada vez mais, somos abençoadas. E nossa gratidão ao Senhor foi para a glória de Deus, de fato, que você veio e contou tudo que você viveu.
E a gente chorou antes. Gente, olha, é verdade. Continuem firmes nesse podcast. Eu sou fã de vocês, eu sigo aqui já. Eu escuto, às vezes eu coloco no YouTube, na televisão lá de casa. Então, é muito legal ouvir as histórias, gente. É muito bom. Às vezes eu tô dirigindo, eu coloco ali no carro e fico ouvindo, é legal. A gente aprende muito com a vivência do próximo. É. E é isso, pessoal. Nós estamos muito felizes. Queria aproveitar para agradecer também a Brooklyn Creative, que é o estúdio onde a gente grava, é a nossa segunda casa. Obrigada. Muito obrigada por todo o acolhimento de vocês, Mari, Lennon. Que também queremos agradecer a Roane Gourmet, que prepara sempre umas delícias. Sim. Quem acompanha no Instagram vê e baba em tudo que ela faz. Inclusive tem uma mesa ali, vocês vão ver no meu Instagram, tem uma mesa ali maravilhosa que eu vou já atacar. Exatamente, gente. Todo mundo, tá? Não tem, todo mundo perde a compostura. Fica em casa. Exatamente, todo mundo perde a compostura quando acaba. Graças às meninas do Roane Gourmet. E é isso, pessoal. Estamos gratos aqui, eu tô tão feliz. Isso, eu também. Eu tô muito feliz também. Obrigada, muito meninas. Obrigada. A gente gostou muito de saber essa história e de deixar também um alerta para as mulheres, né? É verdade. Muito importante, muito mesmo. E eu tenho certeza que isso veio no momento certo e isso vai abençoar pessoas. Eu creio também. E deixar registrado que eu vou voltar com outro testemunho. Nós queremos. Né? Nós cremos. A gente vai mostrar eu falando isso lá na frente. Eu creio. Vamos guardar esse take pro próximo. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.